estar aqui na casa do Senhor. É um motivo de muita alegria poder estar aqui junto com vocês para poder adorar, para poder exaltar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Me sinto muito feliz pelo convite do meu amigo. Como ele já adiantou, somos amigos, inclusive estudamos juntos. Eu vi ele crescendo, mesmo de longe, eu vi ele crescendo na presença do Senhor e foi um motivo de muita alegria para mim. É um motivo de alegria maior ainda que hoje agora podemos estar juntos, além de estar cultuando, poder estar ministrando na igreja dele. Glória a Deus, aleluia. Agradeço pela vida da diaconisa Natália, agradeço pela vida de todos os irmãos da igreja. Sem perca de tempo, convido os irmãos para poder estar abrindo a Bíblia de vocês no livro de Mateus. Escrevi um breve esboço, espero não computá-lo tanto com ele. Aqueles que puderem se coloquem de pé, nos está orando, lendo a palavra do Senhor, prestando reverência a Ele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bom, livro de Mateus, no seu capítulo 6, versículo 14 e 15. Bom, antes de antemão, peço desculpas pela minha voz, está um pouco rouca, por conta que eu peguei uma gripe essa semana, fiquei meio doente, mas para a glória de Deus tudo vai ficar melhor. Bom, livro de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, vem nos dizer bem assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. E antes de eu iniciar a ministração, eu quero fazer uma pequena observação nesse se que a gente encontra no versículo 14 e no versículo 15. Na língua portuguesa, o pronome se, ele é usado em frases onde usamos de ação mútua, ação recíproca. Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Igor faz tal favor para mim, faz tal coisa para mim, faço, mas se você fizer algo para mim também. Isso aí mostra que, ele só vai fazer se eu também fazer. Entende? E é isso que Cristo queria passar para os discípulos. Deus, naquela época. Deus. Aqueles que quiserem podem tomar os seus assentos. E como eu estava falando, é exatamente isso que Cristo queria ensinar os discípulos naquela época. E é exatamente isso que Ele quer nos ensinar nesta manhã, neste culto maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Um culto onde somos arrematados, somos levados ao Calvário, somos levados ao Getsemane, somos levados à última ceia, onde Cristo esteve junto com seus discípulos para poder repartir o pão, tomar o cálice. E Ele também nos deixou escrito para todas as vezes que a gente for fazer isso, a gente fazer e lembrar dele, ter memória dele. Então, hoje, além de ser um culto onde estamos partilhando da carne e do sangue de Cristo, é um culto onde a gente tem que fazer uma reflexão sobre as nossas vidas, sobre as nossas atitudes, sobre aquilo que estamos fazendo no nosso cotidiano e se isso que estamos fazendo agrada a Cristo, se isso que estamos fazendo agrada ao Senhor. Pois a Bíblia diz que é impossível servir a dois senhores. Verdade, meu Deus. A Bíblia fala que é impossível agradar a Deus e agradar a Satanás. Porque se você agrada a um, você está desagradando o outro. Então que possamos refletir a cada dia mais, não só hoje, mas até a volta de Cristo e todas as vezes que a gente tiver à mesa para poder partilhar da carne e do sangue dele, que a gente possa repensar, possa refletir o que eu estou fazendo da minha vida até aqui. Pois a misericórdia do Senhor me alcança a cada dia, a graça de Deus me alcança a cada dia. E o que eu tenho feito para agradá-lo, o que eu tenho feito para servi-lo. Bom, e
Nesses dois versos, o 14 e o 15, resumidamente, ele quer nos passar que da mesma maneira que pedimos perdão, também temos que perdoar. Porque vou fazer novamente a leitura, que diz bem assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se a gente perdoar o nosso irmão, a nossa irmã, aquilo que ele tem feito contra nós, o nosso Pai também vai nos perdoar. Porém, tem um versículo 15, onde muitos não se atentam. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Aqui ele é breve e ele deixa muito claro, mesmo que a graça nos alcance a cada dia, se a gente não saber perdoar o nosso irmão, também o nosso Pai não nos perdoará. É verdade, porque ele meu deixa Deus, claro, aleluia. se porém não perdoar, eu também não vou perdoar. Glórias a Deus. E para a gente aprender um pouco mais sobre o perdão, para a gente entender mais sobre o perdão, a gente tem que voltar a alguns versos anteriores, onde no mesmo capítulo 6, Cristo ensina os seus discípulos a fazer a oração do Pai Nosso. E antes de eu ir mais além na palavra, tem um verso, uma frase que me chama a atenção nesse Pai Nosso, que ele fala bem assim: venha o teu reino, no verso 10, venha o teu reino. E se a gente parar para analisar, é até correto o ato da gente pedir e esperar para que venha até nós, pois o próprio Cristo nos ensinou através da oração: venha ao teu reino. Então é cômodo a gente pedir, sentar e esperar para que venha até nós, esperar para que aquele irmão, aquela irmã venha até nós nos pedir perdão. Porém, se a gente observar mais à frente, Mateus 6 ainda, e no verso 33, ele nos diz o contrário. E eu gostaria de pedir para a igreja ler esse verso, em nome de Jesus, somente a parte A do verso. Mateus capítulo 6, verso 33. Aqueles que acharam, glória a Deus, para a gente poder fazer a ministração. E aqueles que puderem também, ler esse verso fazendo favor. Todos encontraram? Bom, Mateus capítulo 6, verso 33, ele me diz bem assim a parte A: mas buscai primeiro o reino de Deus. Bom, isso já torna contrário àquilo que Jesus ensinou no verso 10, que ele fala: venha o teu reino, quando ele nos ensinou a orar, a oração do Pai Nosso. E mais adiante no 33 ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus. E continuando ele diz: e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. E de fato, faz a gente mudar a posição e fazer a mesma reflexão, pois a gente sai de um lugar cômodo onde estamos esperando para que venha até nós, para irmos até a pessoa ou irmos até alguém para pedir perdão. O irmão nos magoou, o irmão nos entristeceu, e ainda assim o Senhor nos ensina: primeiro você pode buscar o meu reino, mas para você alcançar o meu reino, vá até o seu irmão, vá até a sua irmã, peça perdão, mesmo que não tenha sido você que fez aquilo, peça perdão, mesmo que não tenha sido você que magoou ela, que magoou ele, vá e peça perdão. Louvado seja Deus. E pode até dar um exemplo: ah, fulano errou, ele que venha me pedir perdão. Aí eu faço a pergunta: tá certo isso? Eu que errei, é você que tem que vir me pedir perdão, ou eu tenho que te pedir perdão? Eu não sou da igreja, eu não sou cristão. Eu que errei com você. Quem que tem que vir pedir perdão? Bom, fica para reflexão. E é até um pouco embaraçoso na nossa cabeça, porque
não foi meu irmão que errou comigo, fui eu que errei com ele. E ele que tem que vir pedir perdão para mim? E sim, porque nós como um povo cristão, a geração eleita, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz isso pra gente: mas vós sois a geração eleita, mas vós sois o povo escolhido. Se eu sou escolhido, se você é escolhida, a gente não tem que esperar para que ela venha pedir perdão. Ah, meu pai não é cristão, minha mãe não é cristã, meu irmão não é cristão, eu sou cristão, então eu sou escolhido. Eu tenho que mostrar para ele que Cristo habita em mim, que o Espírito Santo habita em mim, para que assim, através das nossas vidas, eles possam ver a face de Cristo. E mais uma pergunta, apenas para reflexão, não precisa me responder. Qual Cristo as pessoas têm visto através da sua vida? De um Cristo amoroso, de um Cristo que perdoa, de um Cristo que tem misericórdia, ou de um Cristo rancoroso, arrogante, ignorante? A gente tem que parar para analisar que muitas das vezes as pessoas, a gente fala do amor de Deus, a gente fala que Deus dá o perdão, mas nós mesmos não conseguimos praticar o ato do perdão. Não conseguimos praticar o ato do amor ao próximo, mesmo sendo isso um mandamento. Porque o Senhor fala no seu mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E isso é muito importante de se observar, porque se a gente pede perdão para Deus, é porque a gente se ama e espera que Ele também nos ame. Mas se a gente parar para analisar por vezes nas nossas atitudes, a gente é contraditório com aquilo que nós dizemos. Porque a gente diz amar ao próximo, mas a gente não consegue perdoar. Que amor é esse? E Cristo me fez pensar. Primeiro Ele bateu, me exortou. Porque essa palavra, antes mesmo de ir até a igreja, ela vem primeiro a mim. Ali é onde Cristo me rasga, é onde Cristo me faz se humilhar, me humilha na presença dEle, para que eu possa refletir sobre aquilo. Que amor é esse que eu tenho pregado, que eu não consigo viver? Que perdão é esse que eu tenho pregado, que eu não consigo perdoar? E Cristo nos ensinou, como falei, que a gente é imagem e semelhança dEle, fomos criados para isso. Então que a gente possa fazer transparecer cada vez mais a imagem de Cristo, a face de Cristo através das nossas vidas. E vocês podem até falar assim: mas pregador, eu já pedi perdão, pregador, eu já perdoei, mas a pessoa não muda. Ele não muda, ela não muda. E aí onde fica a pergunta para nós mesmos: quantas vezes Cristo nos ensinou que devemos perdoar o nosso irmão, a nossa irmã, aquele que nos magoa, aquele que nos entristece? A palavra de Deus, em uma das conversas com seus discípulos, ele é questionado: mas pai, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão, a minha irmã? E Cristo responde: 70 vezes 7. Glória a Deus, aleluia. E se a gente fala assim: mas quanto que é 70 vezes 7? 490. Ou seja, eu tenho que perdoar meu irmão 490 vezes e tá ótimo. Bom, teoricamente sim, mas a gente não vive somente pela teoria, a gente vive pelo amor de Cristo, pela graça de Cristo. Então, se o meu irmão me magoar, me entristecer 490 vezes, na 491 eu não vou perdoá-lo? Não, você vai perdoá-lo. Na 491, 492, 493, e quantas vezes forem necessários, até Cristo vir para nos buscar, até Cristo vir para buscar a sua igreja, pois Ele nos ensina a cada dia mais, Ele nos mostra a cada dia mais o quanto Ele nos ama, o quanto Ele é misericordioso, porque todos os dias nós erramos, todos os dias nós pecamos, e seria hipocrisia de falar assim: eu não peco, eu não erro. Estaria mentindo já da mesma maneira, pois somos frutos do pecado. Fomos criados através do pecado, fomos gerados através do pecado. E fica uma analogia muito grande através disso, porque
todos os dias, como eu falei, nós erramos, nós pecamos. E eu sou novo, eu tenho 23 anos. Quantas vezes eu não já pequei? Quantas vezes eu não já errei? E todas as vezes eu fui até Cristo para poder pedir perdão. Pai, me perdoa pelo meu erro. Pai, me perdoa pela minha falha. E não foi uma, não foi duas, não foi somente 490 vezes. Foram mais. E inúmeras vezes, onde a gente chega até a perder a contagem. E Cristo ainda assim nos perdoa. Porque Ele diz na sua palavra que todas as vezes, que em 2 Crônica 7,14 Ele fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se afastar dos seus maus caminhos, se arrepender, eu vos perdoarei e sararei a sua terra. Cristo também, em sua palavra, Ele nos ensina que todas as vezes que clamamos por perdão e nos arrependemos verdadeiramente, Ele pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Ou seja, o próprio Deus, em sua excelência, Ele esquece quantas vezes nós já pedimos perdão. Porque todas as vezes que pedimos, Ele joga nosso pecado, nosso erro no mar do esquecimento. E porque nós, seres humanos, falhos e pecadores, não podemos perdoar o próximo. Porque não podemos perdoar aquele irmão que nos entristeceu. Não podemos perdoar aquela irmã que nos fez contenda, que fez aquela fofoca contra a gente. E a palavra de Deus é muito maravilhosa e me faz refletir muito quando eu pego para poder abrir esse livro, pois a cada dia mais ela se renova. A cada dia mais o Senhor mostra que a sua excelência é incrível, a sua misericórdia é maravilhosa. Mas antes, voltando à palavra, para que a gente não fuja nem entre em outro tema, ainda em Mateus, no seu capítulo 6, verso 9, do 9 ao 13, o Senhor nos ensina a oração do Pai Nosso. E eu gostaria de convidar a igreja para poder ler junto comigo. Eu vou ler um versículo, a igreja lê o seguinte, e assim a gente vai até chegar ao verso 13. Bom, no verso 9, portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, vocês oraram comigo, vocês leram comigo, e agora permita-me parafrasear o verso 12, onde ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa os nossos erros, assim como nós perdoamos aqueles que erram com a gente. Perdoa as vezes que te magoamos e te entristecemos, assim como nós perdoamos aqueles que nos magoam e entristecem. Irmãos, mais adiante, no verso 14 e 15, para a reflexão ainda da igreja, Cristo nos alertou que se a gente perdoa, a gente é perdoado. Se a gente não perdoa, a gente não é perdoado. E eu gostaria de perguntar: será que temos praticado tudo aquilo que temos falado? Será que temos praticado aquilo que pedimos a Deus? Pois se a gente pede para Deus perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. E como eu parafraseei aqui, pode ser encaixado também no perdão, porque também pedimos perdão a Deus. Pai, perdoa os meus erros, assim como eu tenho perdoado aqueles que erram comigo. Perdoa as minhas falhas, os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que falham comigo. Perdoa as vezes que eu te entristeci e te magoei, assim como o Senhor, assim como eu tenho perdoado aquele irmão que me entristece, aquele irmão que me magoa. E é um tanto quanto difícil
dizer isso, pois, como disse, a gente é ser humano. Deus tem toda uma excelência, Deus tem toda uma misericórdia e Ele nos perdoa. Mas Ele fala que a gente não vai ser perdoado se a gente não perdoar. E como tenho falado, como tenho dito, é um tanto quanto difícil pra gente, pois por vezes aquela mágoa, aquele rancor é algo que dói dentro da gente, algo que toda vez que a gente lembra, muda nosso semblante. Às vezes a gente estamos alegres e quando nos lembramos daquela mágoa, daquele irmão que nos entristeceu, por vezes aquela pessoa próxima, a gente muda o semblante e a gente acaba ficando triste. E isso é natural, isso é normal, mas não deve ser habitual, pois devemos perdoar, devemos liberar o perdão sobre aquela pessoa. E se a gente não, se todas as vezes que a gente lembra daquilo, muda o nosso semblante, muda o nosso olhar, então quer dizer que a gente não perdoou ainda. E hoje num culto de Santa Ceia, fica ainda mais difícil de ir para casa com esse rancor, com essa mágoa. Eu não sei como vocês chegaram aqui nessa manhã, eu não sei o que o seu próximo, se um parente, se um amigo, se um vizinho fez para você, se te magoou aquilo ainda. Mas que a gente possa, antes de a gente cear, que a gente olhe para essa mesa, ou que a gente olhe a Santa Ceia do Senhor aqui embaixo, que a gente possa lembrar. Porque o Senhor Cristo, Ele se fez homem, não para poder mostrar a sua excelência aqui na terra, isso também, mas para que a gente fosse perdoado. Pois Ele tomou sobre si os nossos pecados, Ele tomou sobre si os nossos erros e as nossas falhas. Quando Ele foi cuspido, quando Ele foi chicoteado, quando zombaram e bateram na face dele, quando puseram sobre a cabeça dele aquela coroa de espinhos, era pra gente tudo aquilo, pois eram os nossos pecados. E ele na sua palavra, quando Ele diz, aquele que quiser vir após mim, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aquela cruz que Ele carregou, aquela dor que Ele passou, era a minha dor, era a sua dor, era a minha cruz, era a sua cruz. Então que a gente possa refletir a cada dia mais que a gente não é nada, que do pó viemos e ao pó retornaremos, mas a graça de Deus, a glória de Deus, os céus, só poderemos alcançar se a gente tiver um coração limpo, se a gente tiver um coração que ama como o Senhor ama, se a gente tiver um coração que perdoa como o Senhor perdoa. E aqui eu já começo a me encaminhar para a mensagem e com as seguintes perguntas. Aquele irmão que te magoou, que te entristeceu, você perdoou? Aquela irmã que fez fofoca de você, aquela pessoa que inventou uma mentira a seu respeito, que fez com que você fosse difamado, que fez com que você ficasse irado, que fez com que pessoas mudassem o pensamento delas sobre si, aquele que te prejudicou, você perdoou, você liberou o perdão, ou isso ainda dói aí dentro quando você lembra? Isso ainda dói aí dentro quando você olha para aquela pessoa, fazendo assim você ser capaz de nem querer olhar mais para ela por conta da dor, por conta da raiva, por conta daquilo que a gente alimenta aqui dentro. E a palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o que temos colocado no nosso coração, do que o nosso coração está sendo cheio? De rancor, de ódio, de mágoa, de aflição, ou de amor, de zelo, de benignidade, de humildade, de bondade. Temos que ver o que estamos enchendo o nosso coração, o que estamos guardando no nosso coração, porque qualquer momento, quando abrirmos a nossa boca, a gente pode liberar palavras de amor, ou a gente pode liberar palavras de ódio. A gente pode fazer com que uma pessoa continue viva espiritualmente, ou a gente pode fazer com que uma pessoa morra espiritualmente. Pois a nossa língua tem poder de matar, de abençoar e de amaldiçoar, de matar e de trazer vida.
o que o nosso coração está sendo cheio, quais palavras a gente estamos lançando para as nossas pessoas próximas, para aquele vizinho que te magoou, para aquele irmão que te entristeceu. As suas palavras estão sendo de amor ou de ódio? As suas palavras estão sendo de bênção ou de maldição? Pois da mesma forma que hoje a gente estamos aqui, e ele, aquele irmão, aquela irmã, é criatura ainda, pois não foi salvo, não se reconciliou, também éramos um dia, também fomos um dia, e ainda teve pessoas que olharam para nós e nos perdoaram. Teve pessoas que olharam para nós e resolveram liberar o perdão. E porque nós hoje, e no nosso lugar onde estamos, não podemos perdoar, não podemos liberar o perdão. Como eu disse anteriormente, eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei como você chegou aqui nesta manhã, mas eu peço, e olha que eu não sou ninguém para poder pedir, mas quando chegar na sua casa, se tiver aquele irmão que você não fala, tiver aquela irmã que você não fala, tiver um vizinho ou parente próximo que você não fala, vá até ele, conversa. Assim, poxa, fulano, ciclano, queria conversar com você, mas vai com o seu coração vazio, vai com o seu coração aberto para poder liberar o perdão e para poder receber o perdão também. Porque por vezes a gente a gente guarda algo no nosso coração, a gente leva algo dentro de si que aquela pessoa nem sequer lembra, que aquela pessoa nem sequer se recorda. E até é normal de se dizer, porque é como aquele famoso ditado: quem bate esquece, mas quem apanha não. Por vezes a gente guarda mágoa que aquela pessoa nem se lembra mais, mas a gente ainda assim tem alimentado isso. Então quando chegar nas suas casas, peça perdão, mesmo que você não tenha feito nada. Libere o perdão, mesmo que você também não tenha feito nada. Pois hoje nos encontramos com diáconos, missionários, pastores, levitas da obra do Senhor. E a gente, por vezes, a gente estamos aqui fazendo a obra, a gente estamos aqui cantando, a gente estamos aqui louvando, a gente estamos aqui orando com o nosso melhor tom, com a nossa melhor eloquência, com as nossas melhores palavras nas nossas orações. E isso, por vezes, impacta a igreja. E, de fato, vai impactar, porque é o Espírito Santo, através das nossas vidas, que faz com que isso seja trabalhado. É a graça de Deus que alcança as nossas vidas, que faz com que essas pessoas sejam impactadas pelas nossas palavras, que sejam impactadas e sentem aquele amor, aquela presença de Deus através dos louvores. Mas, irmão, tem uma coisa que eu posso dizer nesse pouco tempo que aprendi do Evangelho, é que as nossas palavras, a nossa oração, o nosso louvor pode até impactar a igreja, pode até impactar o irmão, mas ela não vai chegar nem no teto. Quem dirá no céu, que é onde tem que agradar o Senhor, quem dirá se vai chegar lá? Pois a gente não perdoa, a gente não libera o perdão, a gente guarda raiva, rancor. E Deus não recebe louvores dessa maneira, Deus não recebe palavras dessa maneira. Pois, como disse, vai testificar, o Espírito Santo vai testificar na vida do irmão através das nossas vidas, mas não vai agradar o Senhor, não vai agradar ao Pai, porque Ele não recebe as coisas de qualquer maneira. Então, se você vem aqui à frente, e isso eu não falo só sobre a igreja, mas eu falo sobre todas as igrejas de modo geral. Se a pessoa vem aqui à frente, a pessoa louva, a pessoa canta, mas ela não perdoa o irmão, sinto muito, que o Senhor não está se agradando disso. Pode estar agradando a igreja, pois a igreja não sabe daquilo que você tem guardado aqui dentro. Mas o Senhor sabe, pois Ele sonda o nosso coração ao mais profundo. Ele sonda a nossa mente ao mais profundo. E Ele sabe quando algo está de acordo com o querer dEle, quando algo está de acordo com a vontade dEle. Louvado seja Deus. E que a gente possa refletir cada vez mais sobre isso, que a gente possa lembrar a cada dia mais que o Espírito Santo, Ele vai nos perdoar, o Deus vai nos perdoar, contanto que a gente perdoe o nosso próximo, contanto que a gente perdoe o nosso irmão. E nas minhas ministrações eu gosto de sempre estar deixando um louvor na casa. Eu não sou muito bom para cantar, por isso que eu nem vou cantar, eu vou colocar um louvor de modo geral, para os irmãos poderem estar, para a gente poder refletir nessa manhã,
sobre o que temos guardado em nossos corações, para que os irmãos possam refletir nesta manhã sobre aquela pessoa que a gente tem guardado mágoa, que a gente possa, nesse momento de reflexão, de adoração a Deus, a gente possa se lembrar da graça e da misericórdia de Deus que nos alcança a cada dia, do perdão e do amor de Deus que nos alcança a cada dia também, e que a gente possa fazer o mesmo também para aquele próximo, para aquela irmã. Aqui, à frente. Um louvor é esse daqui, ó. É um louvor que ele fala muito comigo, dentre tantos que fala. É um louvor antigo até, pois apesar de eu ter falado aqui que o meu pouco tempo de evangelho de fato me converti recentemente, voltei para a presença de Deus recentemente. Cantado normal. Sinto muito, hoje não vou cantar não, a Pepopó já não está nem ajudando. Então vou deixar para que o próprio cantor cante essa música e a gente possa refletir. E como eu falei, apesar do pouco tempo de eu ter me convertido, mas eu já vivi o evangelho, eu já trilhei pequenos passos há mais de 10 anos atrás, mesmo sendo eu novo. Eu tenho, de certa maneira, uma experiência com Deus, uma experiência na presença do Pai, e Ele me faz refletir a cada dia. Então que a gente possa, através desse louvor, a gente possa refletir o quanto Deus tem sido maravilhoso em nossas vidas e o que nós precisamos fazer ainda mais para poder continuar alcançando a graça dele, que é perdoando o nosso irmão, perdoando a nossa irmã, amando o próximo como a nós mesmos, amando o próximo como o Senhor nos ama. Pois fica muito estranho a gente falar que ama a Deus se a gente não ama o nosso próximo, pois o nosso próximo a gente vê e Deus a gente nunca nem viu. Então que a gente possa testemunhar e testificar o amor de Deus nas nossas vidas através das nossas obras, pois não só de palavras, mas sim de atitudes que devemos tomar. Então ficam com esse louvor para que a gente possa refletir, para que a gente possa meditar na letra dele e ver o quão Deus é maravilhoso através dessa canção.